Boa tarde a todos, prazer em recebê-los. E hoje nós vamos ouvir mais uma vez, embora ele já esteja distante da primeira vez, né? Então, esteve conosco em 2020, não foi isso? Ou no início de 2021, se eu estiver fazendo algum lapso. Mas é um renovado prazer em tê-lo conosco, agradecendo muito você ter aceito o nosso convite. E eu passo a palavra à Miriam, que foi quem indicou o Nylon pela primeira vez para estar conosco. Boa noite, minha gente. Então, da outras vezes eu já havia falado do Nylon, né, para todo mundo, mas é sempre um prazer imenso eu ter que falar desse menino. Eu digo menino porque ele foi meu aluno na universidade, um brilhante aluno, tanto é que hoje ele mal se formou, ou até antes dele se formar, ele já estava lá no Canadá fazendo as suas pesquisas, estudando, e quando ele se formou, imediatamente ele já tinha um professor lá esperando por ele para o mestrado. Então, é uma grata satisfação. Ele se tornou um filho querido para mim, eu gosto muito, muito mesmo, e é um prazer eu apresentá-lo aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que ele vai conversar, tá bom? Esteja pronto a hora que você quiser, tá bom, Nara? Perfeito, obrigado, Mi. É um prazer enorme participar desse grupo mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui hoje. E eu sempre recebo com muito carinho esses convites, porque eu acho que parte fundamental do meu trabalho é compartilhar aquilo que eu faço fora do ambiente acadêmico, ter a oportunidade de conversar com pessoas que não estão diretamente ligadas ao que eu faço e não estão nos ambientes em que normalmente se apresenta, como nas conferências e em palestras em outras universidades. Então, para mim é uma honra muito grande. E o tema da conversa é sobre a neurobiologia do exercício e atividade física, que é um tema central da minha pesquisa acadêmica aqui no Canadá. Eu tenho que esclarecer que alguns dos termos foram traduzidos de forma livre e, para mim, tenho certa dificuldade em traduzir os termos enquanto eu falo também, porque 90% do que eu faço é em inglês e a apresentação é tudo em inglês e os termos e as colocações normalmente são assim. Então, desculpem aí qualquer dificuldade. Já estou aqui há 7 anos e raramente eu falo português, né? E aí a gente vai perdendo um pouco. Então, se vocês tiverem dificuldade de entender as expressões que eu uso, ficarei muito feliz em poder esclarecer o máximo possível. O principal dessa palestra que eu gostaria que vocês levassem é a ideia de que o exercício físico exerce uma função muito importante sobre a saúde cerebral e que essa função está associada a um envelhecimento saudável. Essa é a principal mensagem. E a gente tenta analisar os efeitos do exercício e dos níveis de atividade física através de marcadores neurais que hoje, com o desenvolvimento de diversas tecnologias, nós conseguimos medir em pessoas vivas, né? A gente não precisa mais ter tanta dependência da autópsia que era comumente realizada nos últimos 30, 40 anos. Nesse caso, a gente consegue medir alterações cerebrais de tecido utilizando tecnologias em pacientes e participantes em vida, o que é muito relevante para o que a gente faz. Eu, como a Miriam disse, fui aluno dela durante a graduação na Uninove em São Paulo. Fiz graduação em Educação Física, concluí em 2015. Em 2020, concluí o meu doutorado em Cinesiologia dentro da Universidade de Western Ontario, que fica próximo a Toronto. A minha formação geral é em Ciências da Saúde, com especificação em Exercício e Fisiologia do Exercício. Atualmente, eu sou um Fellow, que é um termo referente a pesquisador associado aqui da Universidade de British Columbia. Eu não sou mais um estudante, mas ainda não sou um
um professor da universidade, eu estou no processo de transição, que é o pós-doc, normalmente demora 3 a 4 anos. Esse prédio aí é onde eu trabalho, e eu gosto de mostrar sempre porque é muito lindo esse prédio, e eu sou muito privilegiado de poder estar aqui. Se vocês olharem aqui, vão perceber que no vidro, a parede de vidro que a gente tem do lado externo aqui do prédio, são neurônios, ilustração de neurônios no prédio inteiro. Aí tem outras células ao redor desses neurônios, mas aqui, por exemplo, é o corpo celular de um neurônio. E aí está também no outro lado do prédio. Esse é um centro de saúde, da saúde do cérebro. Aqui existem diversos laboratórios, em sua maioria estudando doenças neurodegenerativas como Parkinson, doença de Alzheimer, AVCs e etc. E o meu laboratório em si trabalha muito com a prevenção dessas doenças. Mais especificamente, a gente trabalha com a prevenção de demência, que eu vou definir em alguns slides próximos. Enfim, esse aqui é onde eu estou situado e a minha formação até agora. A questão central do meu trabalho é como prevenir declínio cognitivo e demência. Isso eu tenho um interesse em especial por ter sido criado, na maior parte, pela minha avó, que foi quem me deu uma educação básica dentro de casa. A minha mãe trabalhava muitas horas por dia e raramente a gente tinha contato durante o dia. Sempre que ela chegava em casa, a gente já estava dormindo, e sempre que a gente acordava para ir para a escola, ela já tinha saído para ir trabalhar. Então, a minha avó foi a pessoa que tem, na minha vida, a figura maternal, até mais do que a minha própria mãe. Tanto é que eu a chamo de mãe, a minha avó. E ela, com o passar dos anos, começou a demonstrar vários sinais de declínio cognitivo, como a perda de memória, especialmente memória recente, que é a memória episódica, né, dos últimos acontecimentos, das últimas horas e dias. E isso foi gerando alterações também no comportamento dela, e que levou a um processo de institucionalização, o que aqui no Canadá normalmente é quando uma pessoa vai morar em uma espécie de centro no caso seria mais um asilo, mas aqui existem outras definições de asilo também, enfim. Mas no Brasil, como a gente não tem acesso, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de localidade, a minha avó acabou tendo que morar com uma das minhas tias. E aí, de vez em quando, a gente conversa sobre isso, e a minha avó está progredindo aos poucos para um quadro de demência. Ela ainda é lúcida, ainda é capaz de fazer as tarefas diárias dela, mas tem problemas sérios de memória e problemas sérios de locomoção. E isso está tudo relacionado à neurodegeneração, que é a perda de células nervosas, incluindo neurônios, mas também outras células. E vendo a história e a vida dela, me inspirou a tentar entender melhor maneiras para poder prevenir. A princípio, eu comecei tentando entender como melhorar a saúde em idosos de uma forma geral, através do exercício físico, nutrição e outros tipos de intervenções. Aí eu passei a entender que o problema do declínio cognitivo e da demência era um problema muito maior dentro daquele universo do que eu sabia até o momento, que foi quando eu comecei a graduação. E hoje, a demência basicamente tem números pandêmicos. No mundo inteiro, nós temos um aumento exacerbado dos casos de demência, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Aqui é uma imagem que representa diferenças entre um cérebro saudável e um cérebro com a doença de Alzheimer ou outras demências. Esse cérebro saudável mostra, em comparação ao cérebro com Alzheimer, que é esse aqui do lado, as estruturas cerebrais estão preservadas. Por exemplo, a matéria branca e a matéria cinzenta, relativamente preservadas. O tamanho do ventrículo aqui, o ventrículo lateral, mantém-se normal em comparação ao que é visto na doença de Alzheimer e em outras demências. E essa parte aqui, por exemplo, é o hipocampo, visto de forma coronal, enquanto que numa pessoa saudável,
temos o hipocampo preservado e os ventrículos aqui inferiores estão também preservados. Aqui a gente vê que o ventrículo inferior já está muito mais alargado e o hipocampo aos poucos vai perdendo células nervosas. A grande questão é que eu não disse que isso aqui é um cérebro de uma pessoa jovem ou pessoa de idade média. Não, isso aqui pode ser o cérebro de uma pessoa idosa, comparado com ou sem a demência, com ou sem a doença de Alzheimer. Então, eu não estou fazendo um paralelo temporal, estou fazendo um paralelo cross-seccional ao mesmo tempo. E aí nós temos um indivíduo que poderia ter a doença de Alzheimer comparado a um indivíduo que não tem, mas ambos aproximadamente de mesma idade. Isso serve para dizer que a demência ou a doença de Alzheimer não é um processo normal do envelhecimento, porque pessoas podem envelhecer saudáveis, sem a presença dessas alterações estruturais no cérebro. E também pode envelhecer de forma patológica, no caso, a doença de Alzheimer é uma das patologias mais comuns. E aí, a gente sabe que isso não é uma doença do envelhecimento. O envelhecimento tem muito a ver, mas não é uma doença do envelhecimento. Se não é uma doença do envelhecimento, é uma doença que pode ser prevenida. A gente não consegue prevenir o envelhecimento, é um processo biológico natural, mas a gente consegue prevenir patologias que transformam o envelhecimento em algo muito mais difícil. E essa é a minha missão enquanto pesquisador hoje em dia. A definição de demência requer um pouco de entendimento de alguns fatores. O primeiro é a degeneração neural, basicamente a perda de tecido nervoso associado a alguma patologia. Esse tecido pode ser constituído de neurônios, células gliais ou outras células que são acessórios dentro do tecido celular, do tecido nervoso, como astrócitos, se não me engano. Aqui é a minha dificuldade em traduzir, como eu tinha dito antes, que em inglês é astrocytes. Mas essa degeneração neural pode estar associada com patologia, que quer dizer que a gente tem um agente patológico dentro do cérebro que não é parte do tecido normal do cérebro. Às vezes a degeneração é causada pela patologia, às vezes a degeneração causa a patologia, a degeneração exacerbada com o processo do envelhecimento e processos inflamatórios que influenciam um ao outro. Então não é uma questão linear, isso causa aquilo. É mais ou menos isso pode causar aquilo, a patologia pode causar a degeneração pode facilitar a presença da patologia, e de certa forma esses dois fatores caminham juntos no processo de demência. Principalmente, nós temos a doença de Alzheimer como a demência mais comum. Ela é definida a partir de alguns exames clínicos e também de neuroimagem, que identificam proteínas específicas no tecido cerebral. Se essas proteínas estão no tecido e nós temos as mudanças do comportamento, como a perda de memória, então a perda de memória é atribuída à patologia de Alzheimer. A demência vascular é um outro tipo de demência que normalmente geram comportamentos diferentes. Por exemplo, a doença de Alzheimer é mais relacionada à memória de curto prazo. A demência vascular é mais relacionada à função executiva de tarefa complexa. Como exemplo, dirigir é uma tarefa complexa. Fazer a lista de compras é uma tarefa relativamente complexa, que em uma pessoa saudável parece que não é muita coisa, mas em uma pessoa com declínio cognitivo acaba sendo muito mais difícil. Um exemplo é amarrar o próprio cadarço. Se você tentar amarrar o próprio cadarço e não tem dificuldade nenhuma, é perfeito. Mas com processo neurodegenerativo é uma atividade relativamente complexa. Você tem que coordenar os seus dedos, tem que coordenar a ordem na qual um laço vai por cima, o outro vai por baixo. Você tem que medir a distância do cadarço, você tem que tentar dar um nó que não vai sobrar muito cadarço, mas que também vai ser suficiente para poder o nó fechar. Isso, com o processo de envelhecimento, se torna um pouco mais difícil, mas ainda completamente fácil de fazer. Mas com a demência e com o processo de declínio cognitivo, se torna muito difícil. Essa é uma função executiva, que é a função de executar tarefas. A memória é uma função de lembrar fatos e informações.
Alzheimer causa mais alterações na memória, enquanto que a demência vascular causa mais alterações na função executiva. Andar e conversar ao mesmo tempo é uma função executiva difícil. Lavar a louça enquanto fala ao telefone e olha para, sei lá, o arroz que está no fogo, são questões que relacionam-se a funções executivas. E essas são alterações que acontecem normalmente em pessoas que têm demência vascular. Aí tem também a demência de Lewy body, que normalmente se detém ao lobo frontal. Eu conheço pouco sobre essa demência porque ela é menos comum. A doença de Alzheimer está em mais ou menos 60% a 70% dos casos, enquanto que a demência vascular está por volta dos 20%. E aí a demência de Lewy body e a demência associada a Parkinson está entre 15% e 10%. E existem outras patologias. Estudar o cérebro é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa entender que o cérebro é um organismo muito mais complexo do que qualquer outro órgão. E alterações na estrutura e na função do cérebro podem ou não gerar alterações no comportamento. Como a gente sabe, pessoas que têm AVC ou que sofreram um AVC, um acidente vascular encefálico, normalmente perdem movimento de um lado do corpo. Às vezes o movimento é completo, não é? Você perde movimento de braços e pernas, às vezes você perde o movimento dos braços. Mas com o tempo recupera-se, porque o tecido celular do cérebro se adapta e aí a função se recupera. Na questão da demência, muitas pessoas têm essas alterações patológicas no cérebro, mas não mostram no comportamento. Por isso que o diagnóstico de demência precisa de alterações no comportamento. E aí é o declínio cognitivo e o declínio funcional. Hoje, clinicamente falando, nós precisamos identificar o declínio cognitivo com certeza para saber que há uma alteração patológica no cérebro, perda de memória, por exemplo, e precisamos notar alterações da função, que seria poder, como eu disse antes, amarrar o próprio cadarço, ou alterações como poder tomar banho, vestir a própria roupa, cozinhar para si mesmo, pagar contas, fazer compras. Se essas funções estão aí a declinar com o envelhecimento e é exacerbado pela patologia, temos um quadro de demência. Então, na teoria, um paciente que tem demência tem problemas cognitivos, como memória, e problemas funcionais, como incapacidade de banhar-se, por exemplo. E isso acontece em estágios mais avançados, mas existe um estágio enorme até chegar ao estágio avançado. Por que a gente estuda isso? Por que a gente quer entender melhor a demência? Porque só aumenta, basicamente, só aumenta no mundo inteiro. E quanto mais os quadros de demência aumentarem, maior vai ser o impacto nos sistemas de saúde e maior vai ser o impacto na saúde de uma forma global e na economia de um país. Por exemplo, países com populações que envelhecem muito rápido têm problemas sérios com quadros de demência. Por exemplo, o Japão, o Canadá e países da Escandinávia. Aqui temos um gráfico que mostra aproximadamente em milhões o número total de pessoas que estarão vivendo com demência até 2050. Esse é um gráfico de 2017. Já tem um gráfico mais atualizado, mas mostra mais ou menos os mesmos dados. No mundo inteiro, até 2050, teremos provavelmente 100 milhões a 120 milhões de indivíduos com demência. Isso aqui é o quadro de demência diagnosticado por um neurologista. E a maioria desses casos será em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Países como o México também e países do leste europeu, que são considerados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E, claro, a China e outros países da Ásia. O grande problema é que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm menos acesso a tecnologias que ajudam a entender, tratar e prevenir demência. E também o acesso a mesmo a informação simples de base, que seria ideal para todo mundo, é muito restrito. No caso da minha avó,
que mora no interior da Bahia, e a gente está a 8 horas de Salvador, a gente está mais próximo de Belo Horizonte do que de Salvador, o acesso a esse tipo de informação é ainda mais restrito. E é onde eu nasci e morei. E entender essas alterações ao nível de população e nível global ajuda também a ter uma claridade sobre as alterações e as dificuldades que ocorrem nos lugares mais isolados do mundo. Países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, têm uma dificuldade já nas capitais. Imaginem nas cidades de interior, onde o acesso a um neurologista é bem difícil e muito, muito complicado. Por exemplo, a minha avó não tem um diagnóstico de demência porque ela não teve a oportunidade de ver um neurologista e de ter uma ressonância magnética por imagem para ajudar no diagnóstico, ou um PET scan para ajudar no diagnóstico. Mas baseado no que o que eu ouço da minha tia e no quadro que ela tem, eu tenho quase certeza que ela tem uma doença parecida com a doença de Alzheimer. Uma demência parecida com os sintomas do Alzheimer. O Alzheimer foi definido por esse doutor alemão chamado Alois Alzheimer, em meados de 1900, 1910, e ele teve uma paciente que mostrou alguns sintomas bem específicos relacionados à perda de memória e alteração comportamental. Essa paciente veio a falecer e o doutor Alzheimer meio que acompanhou essa paciente por muitos meses, detalhando, anotando as alterações comportamentais e na função cognitiva, e aí fez uma autópsia do cérebro e identificou algumas proteínas que criaram placas no tecido nervoso que provavelmente foram a causa das alterações cognitivas e do comportamento. Mais ou menos no mesmo período, este doutor Alzheimer, ele estudava vários pacientes distintos. E o orientador dele de residência, onde ele trabalhava, estava escrevendo um livro sobre doenças neurológicas. E veio a calhar que o Alzheimer tinha acabado de escrever um artigo, um estudo de caso sobre essa paciente, e o estudo de caso acabou sendo incluído no livro, e aí, por falta de uma especificação mais clara, o nome Alzheimer foi dado ao paciente, mas poderia ter sido dado doença de amiloide, por exemplo, que a amiloide é a proteína que está associada a Alzheimer. Isso aconteceu naquela época e desde então esse termo tem sido mais usado, né, de forma mais comum. E é por isso que a gente chama doença de Alzheimer hoje. Existe uma discussão gigantesca hoje em dia sobre a doença em si, e aos poucos a definição vai alterando e provavelmente em uns 2 ou 3 anos a gente vai ter uma definição nova do que é a doença de Alzheimer e de como estudá-la e tal. A propósito, a apresentação é mais uma conversa. Se em algum momento específico vocês tiverem alguma pergunta, eu ficarei muito feliz em poder responder, então não precisa ser só eu falando aqui por horas. Como eu disse, as alterações no processo da doença de Alzheimer são lentas e são gradativas. Para uma pessoa ser diagnosticada com demência, ela tem que estar basicamente em estado avançado de alterações e patologias e tudo, mudanças funcionais e cognitivas, basicamente um estado terminal. Mas existe o estágio primário, que é onde nota-se a perda de memória de curto prazo. Provavelmente isso se dá de 5 a 10 anos até o diagnóstico final. E aqui é quando alguém iria a um doutor ou uma doutora conversar sobre essa perda de memória. A doutora ou o doutor poderia, então, fazer um teste cognitivo, um teste de memória e tentar determinar se aquela perda de memória é realmente plausível de ser risco de Alzheimer ou se é só relacionada à idade. Muitas vezes, quando eu falo a pessoas sobre esse tipo de conteúdo, todo mundo se questiona sobre as alterações normais do envelhecimento, porque eu mesmo, minha memória é horrível. E eu sei que todos nós temos essa impressão também de que quanto mais o tempo passa, mais ocupada a gente se torna e mais difícil fica de lembrar.
Por isso que quando pacientes vão ver os médicos sobre a perda de memória, aquilo em si só já é um sinal. Porque se você já consegue ter uma alteração na memória, mas você não acha que é um problema, normalmente não é um problema. Agora, se te preocupou o suficiente para ir ver um médico, normalmente já é uma red flag, já é um ponto de partida para investigar ainda mais. E deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, certo. Enfim, aí temos o estágio intermediário, que é onde existe provavelmente a doença de Alzheimer e tem as alterações mais claras na memória, alterações muito, muito claras na memória, que já não é mais associada ao envelhecimento normal, que familiares, amigos já notam e que já é mais difícil dessa pessoa funcionar de forma independente, dirigir, fazer compras de forma independente. Normalmente é quando a pessoa vive acompanhada já com alguém que sabe da condição. E no caso do estágio avançado, a patologia acabou se distribuindo pelo tecido nervoso como um todo, e aí a gente tem a perda de comunicação, a perda de independência total, é um indivíduo que não consegue mais funcionar, basicamente, que não consegue mais ter uma vida independente. É uma pessoa que não, normalmente aqui no Canadá estaria em um asilo, né, termo que é diferente aqui, utilizado de forma diferente, que é uma casa de apoio ou um centro de convivência que a pessoa vive e é cuidada por enfermeiros e enfermeiras nesse estágio mais avançado. A grande questão é que existem pessoas que podem ter a patologia, mas não têm os sintomas, como perda de memória, a dificuldade da fala e compreensão de comunicação verbal e oral, e a perda da comunicação e independência total. Esses são sintomas que talvez nem apareçam em pessoas que têm a patologia. Isso leva a perguntar o que faz a patologia afetar o sintoma, o que faz uma patologia causar um sintoma. O cérebro humano é extremamente plástico, ele se altera, se modifica e se adapta a um ambiente. Essas modificações acontecem muito em resposta a patologias. Existem pessoas, então, há pessoas que, na verdade, têm uma facilidade muito maior em lidar com a patologia, que nunca vão mostrar sintoma, mas que quando morrerem, se fizéssemos uma autópsia, encontraríamos os marcadores biológicos, neurobiológicos lá, as patologias no cérebro dessa pessoa, mas que em vida a gente não conseguiria determinar se a pessoa tem ou não a doença, porque nunca mostrou problema nenhum. Por isso que é difícil estudar. É muito difícil estudar o Alzheimer e as doenças neurodegenerativas, porque nem todo mundo que tem o processo neurodegenerativo mostra sintoma. Então, eu não posso sair num estudo e, de forma aleatória, recrutar 300, 400 pessoas para virem para o meu estudo ou para o meu estudo clínico e ir lá e fazer uma ressonância magnética por imagem ou um PET scan em todos os participantes, porque eu vou achar, pelo menos em 30%, gente saudável, mas que tem a patologia, mas é saudável, mas tem a patologia, mas é saudável. E aí você fica nessa de não saber como agir, como intervir. E isso nos leva a acreditar que existem fatores que influenciam como que as pessoas respondem à patologia. E adivinha qual é um dos fatores principais? Vida saudável e principalmente exercício físico. E essas patologias são muito assim diversificadas, mas na maioria dos casos é o Alzheimer, que é a molécula de amiloide, a proteína amiloide, que se acumula no tecido nervoso. Também, como eu disse, tem a doença vascular, aí tem os dois. Em 90% dos casos que não se tem uma definição concreta, é Alzheimer mais doença vascular. E tem outras patologias também que a gente ainda está começando a entender mais. Mas o que diferencia pessoas que vão desenvolver a doença de Alzheimer e a demência com as que não vão, mesmo ambas tendo patologias? É o estilo de vida. Hoje, nós já sabemos que pessoas que têm uma escolaridade alta, professores, doutores, engenheiros, advogadas, médicas, enfim,
são pessoas que têm um menor risco de Alzheimer, mesmo tendo a patologia. Pessoas que têm qualidade de vida e acesso a lazer. Pessoas que conseguem se exercitar regularmente, que podem fazer viagens de forma regular, que têm níveis de estresse baixos. Por exemplo, se você mora no centro de São Paulo e consegue ter acesso ao Parque do Ibirapuera, vai lá todo final de semana para desestressar, ou 2 ou 3 vezes no mês. Normalmente, essas pessoas têm uma vida muito mais saudável porque o nível de estresse é baixo. Pessoas que trabalham em atividades complexas têm um menor risco também. Por exemplo, engenheiros normalmente têm um menor risco, engenheiras, professoras, professores, até trabalhos que não são de alta escolaridade, mas que são complexos, por exemplo, operador de maquinário, ou pessoas que trabalham em linha de produção operando equipamentos complexos, normalmente também tem um risco menor de ter doença de Alzheimer e outras demências. E pessoas que são fisicamente ativas, ex-atletas, em sua maioria envelhecem muito, muito bem, exceto aqueles que têm problemas articulares, jogadores de futebol, pessoas que fizeram judô e coisas assim. Mas pessoas que são fisicamente ativas e praticam exercício de forma regular, normalmente envelhecem muito, muito melhor do que pessoas que não são ativas. E a questão da atividade física é um dos únicos fatores que a gente consegue alterar ao longo da vida. Em qualquer momento você consegue aplicar um programa de atividade física e exercício e melhorar a sua rotina. Mas é muito mais difícil voltar e estudar, fazer uma outra faculdade para ter uma escolaridade maior. Às vezes é muito difícil ter acesso e ter condições de ter uma qualidade de vida melhor, poder viajar, poder comer melhor. E normalmente as pessoas que chegam aos 50 e 60 anos já têm o seu trabalho e a sua carreira definida e não conseguem mais ter mobilidade, né? Às vezes a mobilidade é só lateral, você muda de posição dentro de uma mesma área de trabalho. Por isso a vantagem na questão do exercício físico. Eu tirei daqui a nutrição, que é algo muito importante, porque eu não tenho base teórica nenhuma e é difícil estudar isso em si. Veja lá, entender nutrição. E também aqui não tem sono, que é algo muito importante, mas muito complexo de se estudar. Atividade física é a minha área e é por isso que é o que eu estou focando aqui, mas também é algo que pode ser mudado em qualquer momento da vida e por isso é uma vantagem estudar. Esse é um gráfico que mostra o papel principal do exercício na prevenção de demência. É um gráfico que foi publicado na Lancet, que é uma revista inglesa de medicina, a mais influente do mundo. Esse gráfico foi esse paper foi publicado em 2017, tem um de 2020, basicamente diz a mesma coisa com algumas atualizações. Dentro desses 3 círculos, nós temos fatores que influenciam o risco de demência. Esses aqui são fatores positivos. Se você, por exemplo, tiver uma audição ainda apurada no processo de envelhecimento, seu risco de demência é menor. Não se sabe muito bem o porquê, mas pessoas que têm perda auditiva têm maior risco de demência. E como eu disse antes, pessoas que têm pouca ou baixa educação, escolaridade, acabam tendo maior risco. Mas também gente que tem cognitive training, que nesse caso são pessoas que se mantêm ativas cognitivamente, jogando xadrez, praticando atividades que influenciam a função cognitiva. Tem muito desses palavra cruzada, essas coisas assim, tende a ajudar um pouco também. É o que esse gráfico mostra aqui. E nós temos aqui fatores que são ruins, por exemplo, cigarro, né, o tabagismo é um problema ruim. Então, parar de fumar melhora o risco, o perfil de risco, né? Então, pessoas que param de fumar ou que não fumam, menos chance de terem doença de Alzheimer e outras demências. Pessoas que perdem peso, né? Que são obesas e acabam perdendo peso, menor risco. Pessoas que têm diabetes ou hipertensão ou colesterol alto, mas que reduzem
tendem a ter menor risco para demência. E pessoas que se aderem à dieta do Mediterrâneo têm um menor risco de demência também. O exercício está bem no meio desse gráfico, porque, de uma forma ou de outra, o exercício influencia os outros fatores. Um fator essencial, que é diminuir o nível de estresse e diminuir a resposta inflamatória. Pessoas que se exercitam mais têm menor estresse, e isso ajuda a combater fatores de risco associados à inflamação e estresse oxidativo. Mas pessoas que se exercitam também têm menores níveis de depressão. E pessoas que se exercitam, muito comumente, têm maior rede de apoio entre amigos e amigas. Então, pessoas que vão para a academia, ou que vão final de semana para a praia, ou que vão fazer caminhadas, trilha. Essa parte ajuda muito na prevenção de demência. E pessoas que se exercitam normalmente têm saúde física muito melhor, né? São pessoas que têm mais massa muscular, mais densidade óssea. Uma pessoa que se exercita e tem uma densidade óssea preservada tem menos risco de, por exemplo, osteoporose, risco de quedas, tem menos risco de quedas e menos risco de fraturas. Mas pessoas que não se exercitam têm maior risco de fraturas se você, por exemplo, sofrer uma fratura óssea do fêmur, for internado e permanecer internado por, sei lá, 6 meses ou 3 meses até ter cirurgia e tal, esse processo todo acelera o processo de envelhecimento e acelera o risco para Alzheimer. Pessoas que sofrem ou já sofreram algum tipo de fratura na idade avançada têm um risco muito maior de ter doença de Alzheimer e outras demências, justamente pelo a constelação de problemas que se agrupam em estarem com a fratura, que você não pode exercitar, sua dieta é muito controlada, nível de depressão sobe, contato social diminui. Exercício, de uma forma ou de outra, acaba influenciando esses fatores. E aí eu só queria destacar de novo essa questão do exercício sendo central, de uma forma geral, na prevenção de demência. E agora a gente chega no tópico do meu trabalho em si. Alguém tem alguma pergunta até agora? Eu vi uma pergunta anteriormente. Esse aqui é um momento de pausa. Se alguém quiser conversar, estou aberto aí. É Narion, seu nome? Depende do sotaque, mas... É um sotaque com gripe, então... Tudo bem. Narion, eu sou nutricionista e adoro esse tema, né? Eu tive um caso também na minha família, meu pai, que foi bem difícil diagnosticar, não foi por Alzheimer, foi sim por uma atrofia cerebral importante, né? Uma evolução cavalgar, assim, muito rápido, em 6 meses. E tenho pacientes com quadro de Alzheimer. Inclusive, depois, se quiser, eu até fui atualizar aqui os artigos, acabou de sair uma revisão, né, falando da nutrição justamente com Alzheimer. A gente não consegue, de fato, retroceder, mas a gente consegue, de repente, os sintomas amenizar. Minha pergunta quando você fala ali, porque quando a gente vê uma imagem de um cérebro por uma atrofia cerebral e um cérebro por Alzheimer, ele é muito similar, ele é muito parecido. E isso faz com que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não consiga fechar um diagnóstico. Então, você tem que ter toda uma equipe multi para você, na verdade, eu posso estar falando besteira, tá, Nário? Mas, assim, é muito difícil você fechar um diagnóstico de Alzheimer e falar assim, esse paciente tem Alzheimer. Né? Então, você vai fazendo por cortes e você vai fazer uma medicação para ver se realmente consegue retardar, né, a evolução da doença. A minha pergunta é o seguinte, como você é pesquisador dessa área, né? Se já existe, né, o PET scan, como você citou algumas vezes, já existe alguma forma precisa do diagnóstico do Alzheimer ou a gente segue nesse corte, né? Excelente pergunta e você está certa na dificuldade de diagnosticar. O que eu leio dentro da área é mais para poder me situar quando eu escrevo os meus artigos. E a doença de Alzheimer, que eu não estudo Alzheimer em si,
eu estudo pessoas com risco e aí a gente precisa ter uma definição clara do risco. Mas o ponto que você levantou é chave. O diagnóstico de Alzheimer hoje para pesquisa é diferente de para o uso clínico. Um neurologista usa um critério diferente, pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá, eles usam um critério diferente do que um pesquisador usaria. O critério do pesquisador é que tenha as alterações clínicas cognitivas, mas também tem a presença do amiloide no PET scan. Então, você precisa ter os dois. Você precisa ter... Na verdade, são 3 fatores. Um é a alteração cognitiva específica do Alzheimer, que é a perda de memória, principalmente a perda de memória recente, memória episódica. Tem que ter isso para ter pelo menos uma indicação de que há patologia de Alzheimer. Tem que ter um PET scan que mostra o nível elevado da proteína amiloide no cérebro. Tem que ter o PET scan para ter certeza. E tem que ter a atrofia. Tem que ter a atrofia também. Como você bem indicou, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, comparado ao cérebro de uma pessoa que tem uma atrofia acelerada, é muito parecido. Esse é o critério de pesquisa. E aí, claro, projetos de pesquisa no Alzheimer tem financiamento grande, né? Tem as empresas que financiam, por exemplo, tem a Biogen, que é uma empresa, uma farmacêutica que está financiando alguns estudos que utilizam esses critérios. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde financia projetos muito grandiosos que usam esses critérios, principalmente porque o PET scan é muito caro e requer, primeiro, ter um PET scan disponível e ter acesso a neurologistas que possam aplicar o critério, e neuropatologistas também, e utilizar o composto que identifica o Alzheimer, a proteína amiloide, né, que é injetado esse composto. Mas nas clínicas, no Brasil, no Canadá, até mesmo nos Estados Unidos, ninguém tem acesso ao PET scan. Basicamente, é insustentável pagar para ter um diagnóstico, sendo que o diagnóstico pode ser quase que certeiro observando só a cognição. Se você só olhar a função cognitiva e também questão de mobilidade funcional, você acaba tendo um diagnóstico muito, muito, muito próximo do que você teria dentro da pesquisa. E isso é normalmente o que é feito. É uma bateria de testes que dura 3, 4 horas e aí no final do dia você acaba tendo um diagnóstico mais conciso. Na verdade, o diagnóstico em si só acontece na autópsia. Hoje em dia, o diagnóstico em si só acontece na autópsia. E o problema, hoje, também, que é uma questão recente, é que utilizar o PET scan como critério diagnóstico não faz muito sentido, porque ninguém define uma doença a partir de uma patologia. A gente define doença a partir de sintomas. Em todas as outras áreas de pesquisa, a doença é definida a partir dos sintomas, e aí a gente consegue identificar algumas causas. Na doença de Alzheimer, a pesquisa em Alzheimer tem definido a doença a partir da patologia, mas a gente não sabe se a patologia causa a doença ou se a patologia é só um marcador da doença. Esse é um grande problema. Por exemplo, eu sei que um ataque ao coração é causado, entre outras coisas, por placas de ateroma ou por, enfim, outras essencialmente colesterol alto no sangue, basicamente é uma das causas. Mas uma pessoa que tem placa de ateroma ou colesterol não tem um ataque do coração. O ataque do coração é a definição da doença em si, né? No caso do Alzheimer, é a perda de memória a definição da doença, não exatamente a patologia que está associada. A grande questão acaba sendo como que se trata algo que a gente não consegue entender muito bem. O último estudo randomizado clínico feito pela Biogen, que foi em 2019, eles investiram muitos milhões de dólares para tentar diminuir a amiloide no cérebro. E aí eles avaliaram com o PET scan. A amiloide diminuiu, de fato diminuiu, se eu não me engano foi 30%, mas memória não mudou em nada, função executiva não mudou nada nos pacientes.
em alguns pacientes piorou. Então, não teve mudança nenhuma nos sintomas do Alzheimer. Em nada mudou os sintomas, mas a proteína amiloide mudou. E aí eles foram e pediram aprovação para o governo americano para usar a droga que eles utilizaram no estudo para pacientes nas clínicas. E isso gerou uma polêmica gigantesca, primeiro porque se não mudar a memória, não vale a pena, em primeiro lugar. Se não mudar a função, se você não conseguir conversar com seu pai sobre como foi o dia dele, independente de ele estar com a proteína ou não faz diferença. O ideal é que o comportamento mude, que a função mude, e não a proteína no cérebro. Meu ponto de vista, claro, tem gente que discorda. E não é a minha área de estudo, é só o que eu utilizo para poder fundamentar as minhas teorias no que eu estudo em si. Mas você está certa, muito complicado estudar, é muito difícil estudar o Alzheimer por conta disso, e a gente não consegue observar as alterações nessas proteínas e nos marcadores biológicos de forma direta. A gente precisa usar o PET scan, a gente precisa usar o MRI, a ressonância magnética por imagem, porque a gente não pode, obviamente, a gente não consegue abrir a cabeça de ninguém e fazer uma biópsia e observar as alterações no tecido em si. É muito mais fácil em estudos animais, que nos estudos animais a evidência é muito forte, mas um cérebro de um rato é 2% do cérebro de uma pessoa adulta, né? Então, é muito mais complexo o cérebro humano adulto. Enfim, espero que tenha servido aí para responder. Não, sim, é realmente para ter uma troca, né? Como é um assunto que eu gosto, assim, a gente sempre fica na esperança de que isso vai ser revertido, ou pelo menos sabido qual a origem, né? Então, a atividade física, claro que com a pandemia, acho que eu desejo que as pessoas entendam que realmente é um bem necessário, não é uma coisa estética, né? Eu até brinco que a nutrição também não é só para você ficar com a barriga definida de gominho, né? E sim para você cuidar a médio e longo prazo da saúde. Uma atividade física e nutrição, eu acho que é geral. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos e seguimos, né? Na esperança de novos estudos, né? Obrigada, tá? De nada. Eu vou continuar aqui. Sinta-se à vontade para interromper a qualquer momento. Marlon, pois tem mais. A Roxana levantou o braço, por favor. Vou baixar aqui. Como você deu highlights, Narion, para os exercícios, né? A pergunta é bastante prática, né? Na sua vivência, na sua experiência, qual o tipo de exercício, né? O exercício de força, o exercício cardio, o exercício combinado, e as variações do exercício. Estou falando isso com essa linguagem porque eu sou profissional de educação física também, então a gente entende e está cada vez mais nítido a importância do exercício. Entretanto, no Brasil não tem 10% da população praticando exercício físico regular. E aí você coloca também a diferença do exercício físico e da atividade física, né? São coisas distintas. Então, exercício físico, as pessoas não têm 10%. Mesmo com essa informação avançada da vantagem da prática do exercício a qualquer tempo, como você também colocou. Então, na sua vivência, se você já consegue identificar o tipo de exercício, a força contribui mais, o exercício cardio ou a combinação desses dois. E a frequência, né? Qual o mínimo? Já que as pessoas não fazem, quem sabe o mínimo, né, seria sabido, né, para que tivesse aí um benefício da saúde em relação à frequência, ao volume e à intensidade. Talvez seja aí um spoiler para as coisas que você vai abordar agora. Obrigado pela pergunta. Não é exatamente um spoiler, porque eu não discuto exatamente qual seria o melhor, mas eu falo dos efeitos dos vários tipos. É uma pergunta excelente, porque o que eu entendo é que a gente precisa prescrever o exercício que beneficie mais de uma forma global. Eu, na minha posição de idoso, eu estou quase lá, as dores estão aqui já, e a perda de memória um pouquinho também. Mas
se fosse prescrever para eu mesmo um programa de atividade física e de exercício, a propósito, para os que não trabalham na área, a definição de atividade física é mais geral, é qualquer movimento que gere um gasto calórico. E esse movimento pode ser intencional na questão de se exercitar para melhorar a saúde, mas também pode ser só para, sei lá, fazer compras no dia a dia. É a forma que a gente entende um movimento ou uma atividade que nos leva a fazer qualquer coisa motora, né? Andar, subir, descer, nadar, essas coisas assim. E exercício tem uns parâmetros para como, quando e quanto fazer essas atividades físicas. E, de uma forma geral, a gente define o exercício entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos são exercícios que usam um tipo de consumo energético diferente, que normalmente são exercícios prolongados, como caminhadas, corridas, e atividades que demoram essencialmente mais de 15 minutos e são contínuas também. Exercícios anaeróbicos são ou exercícios como corrida, de curta duração, 30 segundos. Eu acho que até o High Intensity Training hoje em dia é considerado anaeróbico mais do que aeróbico. E também o exercício resistido, que é dentro de uma categoria de anaeróbico, pelo menos ao meu ver. É um exercício que é mais focado ao aumento da massa muscular, o aumento da força muscular e da função motora, né? Melhorar basicamente flexibilidade e coisas do gênero. Existem várias definições, é claro. Eu não sei se a Roxana em si concorda com essa definição que eu disse, mas questões práticas, levantar peso ou correr, mais ou menos a diferença entre os dois principais. E aí nós temos exercícios mais focados na concentração e flexibilidade, tônus muscular, que yoga é um dos tipos de prática que tem. Como um idoso, eu pretendo envelhecer, eu acho mais importante prevenir quedas e perda de massa muscular. E, nesse caso, eu prefiro utilizar o treinamento de força como o principal mecanismo para prevenir esse tipo de problema. Principalmente porque a capacidade aeróbica vai diminuindo com a idade e a gente não consegue, por exemplo, manter o mesmo nível de performance correndo que se tem aos 30, aos 40, aos 50, até os 80 anos. A gente não se tem muita notícia de pessoas de 70, 80 anos que ainda corram por 2, 3 horas, 1 hora, 2 horas, por exemplo. Justamente porque o impacto nas articulações é muito forte, o risco de quedas aumenta justamente por conta da prática em si, e torna-se um pouco mais difícil de manter o nível onde o benefício supera o risco. Eu, por exemplo, a caminhada 100%, acho que caminhada tem que ter para a vida toda, mas eu não prescreveria para um cliente meu na idade de 60 ou 70 anos uma corrida. Eu não acho que vale a pena o risco de queda ou o risco de lesão articular. Talvez nadar, perfeito. Acho que natação ajuda bastante nesse quesito. Mas nada previne quedas mais do que treinamento de força e aumento da massa muscular. A presença de massa muscular em si é um dos principais fatores de proteção contra morte, por exemplo. Pessoas que preservam a quantidade de massa muscular ao longo da vida acabam morrendo mais tarde, acabam tendo uma vida prolongada independente, porque isso serve como suporte para as atividades da vida diária. Eu acredito que prevenir, manter a função e prevenir quedas é muito importante. E eu acho que o exercício de força é o tipo de exercício que leva a isso. O exercício aeróbico previne doença cardiovascular, previne problemas com diabetes, por exemplo, metabólicos, mas é muito mais difícil manter motivação, manter nível de atividade física e exercício físico e no mesmo patamar com o envelhecimento, fazendo atividades aeróbicas como a corrida. É muito mais fácil manter massa muscular, manter densidade óssea e funcional fazendo exercícios de força
porque é um exercício mais teoricamente seguro e mais eficiente para manutenção da massa muscular. Mas essa é uma visão pessoal, e o laboratório que eu trabalho hoje acredita nisso também, que é o exercício de força. Aí, este é o laboratório único no mundo que começou a estudar o exercício de força na função cerebral. Existe algum benefício para o cérebro em si? E existem vários. E dentre eles é a regulação de proteínas que ajudam no reparo da massa branca do cérebro e também no desenvolvimento de neurônios no cérebro. A gente tem estudado muito isso. Eu tenho essa visão porque a minha orientadora aqui vem do estudo de quedas em idosos, de perda de massa muscular e densidade óssea, e ela começou a notar que nos estudos, pessoas que beneficiavam mais dos programas de treino resistido também mostravam mais capacidade cognitiva de uma forma geral. E aí foi quando a gente começou a transferir para essa área, né, que é a área de treinamento físico de força, para prevenir demência. Continuando, eu respondi a sua pergunta, Roxana? Tá ótimo, Perfeito. era para a gente fazer a correlação com a demência mesmo. Obrigada. Perfeito. Desculpa a enrolação, fazendo um carreiro, aí quando eu vejo já me perdi. Mas deixa eu voltar aqui para a apresentação. Está quase terminando também. Eu estou sendo mais alongado nesses slides, porque eu não tenho muitos slides também. Bom, como que a gente consegue estudar o cérebro humano em vida? Existem várias formas. Uma delas é utilizar ressonância magnética por imagem, que nos meus estudos eu utilizo como marcadores estruturais e marcadores funcionais. Os marcadores estruturais referem-se ao tamanho da massa cinzenta, a dimensão da massa cinzenta e da massa branca do cérebro. E os marcadores funcionais referem-se à ativação neural. A ressonância magnética por imagem é muito útil nesse caso, porque a gente consegue ter uma definição muito clara das estruturas cerebrais. Por exemplo, essa imagem que a gente vê aqui é uma imagem de ressonância magnética por imagem, chamada de T1, que consegue diferenciar massa branca e massa cinzenta. A massa cinzenta está ao redor, cobrindo a massa branca, onde estão normalmente os neurônios, e a massa branca é o axônio que vem da cabeça do neurônio, do corpo celular, né? Então, o axônio é o que transmite as informações do corpo do neurônio para os dendritos, que vão conectar com outros neurônios. A massa branca é basicamente feixes de axônios. E utilizando algumas aplicações como o Free Surfer, a gente consegue segmentar o tamanho, a dimensão, a largura da massa cinzenta e a densidade da massa branca. Aqui nessa imagem a gente tem vários giros cerebrais aqui no córtex, que são coloridos de forma diferente, e esses giros correspondem a regiões anatomicamente distintas no córtex. Por exemplo, esse aqui, provavelmente, se não me engano, é o pré-central, o giro pré-central aqui em cima. E a gente tem aqui do lado, esse mais azul clarinho aqui, seria, se eu não me engano, o superior temporal. E essas áreas todas têm funções distintas no cérebro. Utilizando a ressonância magnética por imagem, a gente consegue medir o tamanho, a dimensão e a largura dessas áreas. E aí, se eu aplicar um programa de exercício físico por 6 meses ou 1 ano, eu consigo medir antes e depois do programa e saber se houve uma alteração no volume, na dimensão ou na espessura dessas regiões do córtex. E também eu consigo olhar as regiões subcorticais. Por exemplo, esse verde oliva aqui é o hipocampo. Eu consigo medir se o tamanho do hipocampo mudou antes e depois do programa de treino. E isso é muito útil para poder testar não somente a função cognitiva com teste de papel e caneta, mas saber se o cérebro em si sofreu alterações que são perceptíveis, que são mensuráveis. Os marcadores funcionais, eu não tenho uma imagem aqui, mas normalmente é o que a gente chama de fMRI,
que é basicamente a ressonância magnética por imagem funcional, que mede a alteração na ativação das regiões. Aqui eu estou medindo o tamanho, dimensão e espessura, mas na ressonância magnética funcional eu consigo medir a ativação daquela área. É um pouco mais complexo, mas também é bastante útil. Não é tão utilizado no estudo clínico, é mais utilizado na pesquisa de base, mas tem umas funções interessantes. Outra coisa interessante com a ressonância estrutural é que eu consigo medir coisas como a bainha de mielina, que está dentro da massa branca, e eu vou falar especialmente sobre isso depois. E uma das formas mais eficientes é fazer uma análise laboratorial de proteínas que, na nossa teoria, estão presentes no sangue e também no cérebro. A gente consegue medir essas proteínas na autópsia e consegue medir essas proteínas em animais, em vida. Mas em humanos vivos, a gente consegue medir essas proteínas ou no líquido sinovial da espinha dorsal, né, problema com tradução aqui de novo, e também no sangue. Esses marcadores, a tradução realmente não é muito boa, então eu deixei aqui em inglês, mas esses marcadores neurotróficos são associados com diferentes mudanças nos neurônios. Por exemplo, o BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, é isso que significa em português, ele é associado com o desenvolvimento de células neurais, principalmente na região do hipocampo. Então, aumentar a expressão do BDNF no hipocampo tende a estar associado com o aumento das células do hipocampo. Isso é muito claro em ratos, não tão claro em humanos, mas na teoria, é o que acontece. Então, quando você treina alguém com exercício físico por 1 ano, por exemplo, e o tamanho do hipocampo aumenta ou para de diminuir, a teoria é que o BDNF influenciou a neurogênese, que é a criação de novos neurônios no hipocampo. E a gente também consegue medir o fator de crescimento relacionado à insulina, que é o IGF-1, que é esse aqui. Esse fator está associado ao mesmo processo no hipocampo, mas também na massa branca do cérebro. O IGF-1 normalmente está associado à manutenção do axônio dentro do sistema nervoso. Isso é mensurável em animais e teorizado em humanos. E também tem aí o fator de crescimento vascular endotélico, que é o VEGF, que está mais relacionado ao aumento dos vasos sanguíneos nas células nervosas. Como a gente pode imaginar, nessa imagem da ressonância a gente não consegue conceber porque não dá para ver os vasos sanguíneos, mas o cérebro está coberto em vasos sanguíneos. E em todas as regiões, especialmente no córtex, a criação de novos vasos sanguíneos normalmente acontece no músculo, é chamado de angiogênese. No músculo é chamado de angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos no músculo, e acontece de mesma forma no cérebro, em resposta ao exercício físico. Normalmente acontece. Teorizado, de novo, é teorizado em humanos e confirmado em animais. E a coisa mais interessante é que a gente consegue medir esses fatores no sangue. Então, quando a gente desenha um estudo, normalmente o estudo é feito para alterar a função cognitiva, saber se a memória ou a função executiva melhorou. A gente tenta ver se aconteceu algo na estrutura do cérebro usando a ressonância magnética por imagem, se aumentou ou diminuiu o tamanho do hipocampo, como exemplo. E aí a gente mede no sangue o nível dessas proteínas que o exercício altera. O exercício altera o BDNF, o exercício definitivamente altera o IGF-1 e o VEGF. O exercício físico definitivamente aumenta o número dessas proteínas. E a gente teoriza que qualquer mudança que aconteceu no cérebro aconteceu porque essas proteínas aumentaram. Obviamente, a gente não está medindo no cérebro porque a gente não consegue. Então, existem limitações quanto a
o que a gente consegue extrapolar, não é? Medir na periferia do corpo não é um por um medir no cérebro. Obviamente tem coisas que são muito mais difíceis. E talvez vocês conheçam um termo chamado a barreira sangue-cérebro, que é o blood-brain barrier. O sangue não passa para o tecido celular de uma forma, do tecido nervoso de uma forma simples. Existe uma barreira que apenas passa algumas proteínas e a gente teoriza que essas 3 proteínas passam através da barreira. Mas a barreira existe para preservar o cérebro contra infecções e agentes exteriores, vírus, bactérias e coisas do gênero. Então, essa barreira existe, a gente teoriza que essas proteínas passem pela barreira e que exerçam funções muito específicas que são benéficas. Essa evidência que eu estou trazendo para vocês acontece em sujeitos saudáveis. A gente não sabe 100% se isso acontece em pessoas com doença de Alzheimer, pessoas com demência vascular, porque no cérebro dessas pessoas existem tantas outras coisas acontecendo que é difícil de medir no sangue e saber se o que acontece no cérebro realmente é reflexo do que o exercício causou. Outra coisa interessante que um paper publicado mês passado mostrou é que existem proteínas sinápticas que estão na conexão entre as células nervosas, que é a sinapse, então você tem o corpo celular nervoso, você tem o dendrito no final do corpo celular nervoso, né, do neurônio, e o dendrito, cansado já, conecta com o corpo neural do outro neurônio, e aí existem as fendas sinápticas, onde essa comunicação acontece. As proteínas dessa fenda sináptica, foi um estudo recente mostrado que o exercício físico ou o nível de atividade física alto estava associado com mais proteínas. Então, até nisso a gente consegue achar uma função para a atividade física. Pessoas que eram mais fisicamente ativas durante a vida, depois que elas morreram e foram analisadas tecidos cerebrais, eles identificaram uma maior expressão dessas proteínas. E quanto mais proteínas, melhores são as comunicações nervosas entre neurônios distintos. E isso é algo excelente. Mas isso aqui a gente só consegue mostrar na autópsia. Então, a gente ainda não consegue medir isso hoje em dia em seres humanos vivos, exceto por análise do líquido sinovial, não líquido sinovial, do flúor. Flúor? Não lembro o nome em português, é cerebrospinal fluid, é o nome em inglês. Enfim, a gente consegue medir, mas é muito difícil. Ainda as tecnologias estão melhorando aos poucos para a gente poder medir isso em humanos. Pois bem, só para mostrar um pouco da evidência em humanos que a gente tem. Esse estudo é antigo, mas é um dos estudos mais citados. Em 2004, o Colcomb, que é da Universidade de Illinois, aqui em Chicago, nos Estados Unidos, testou a aptidão física de 41 pessoas idosas que viviam independente na comunidade. Pessoas como vocês que estão assistindo essa palestra. E ele testou a função cognitiva desses indivíduos em uma tarefa de função executiva. Então, a pessoa ia no MRI, sentava lá e, sei lá, apertava um botão para indicar sim ou não para uma pergunta. Essa era a tarefa em si. E eles olharam e viram que pessoas que tinham uma aptidão física maior, que poderiam, por exemplo, é medida como o VO2 máximo, pessoas que tinham maior VO2, tinham uma maior ativação neural para a mesma tarefa. Então, eles eram muito mais eficientes na tarefa. Foi o primeiro estudo que mostrou que ter uma aptidão física maior é associada com maior ativação neural. Então, a gente consegue linkar uma pessoa que é mais fisicamente ativa, consegue utilizar o cérebro de forma mais eficiente. Basicamente, o que esse estudo mostrou. E nós temos também, medindo de forma diferente a atividade física, a gente consegue saber se pessoas que são mais fisicamente ativas têm alterações em outras áreas do cérebro. Isso aqui a gente está olhando o córtex, a ativação neural dos neurônios em si. Mas a gente também pode estudar a bainha de mielina, que está dentro do axônio. Como eu estava descrevendo antes, a gente tem a cabeça do neurônio aqui, o corpo celular, tem o axônio e aí tem os dendritos.
A baía de mielina envolve os axônios para poder carregar a informação e os impulsos elétricos de forma muito mais eficiente, porque a bainha de mielina age como um encapamento de um fio elétrico, né? Para manter a energia dentro do fio, você precisa isolar a energia naquele processo. E os axônios, que conectam os neurônios, podem ser até um metro em distância. Da cabeça do neurônio até o final do dendrito pode ser tão longo quanto 1 metro, por exemplo. Então, a bainha de mielina ajuda nessa comunicação nervosa. Isso eu estou mostrando isso porque é isso que eu estou estudando hoje em dia. E eu vou voltar e cobrir um pouco mais da evidência sobre a bainha de mielina. Mas um outro estudo bem interessante mostrou que pessoas que caminhavam até 1 hora por dia, 3 dias por semana, por 12 meses, tiveram um aumento do tamanho do hipocampo. Como eu disse antes, usando softwares como esse Kill Free Surfer, a gente consegue medir o tamanho do hipocampo. Aí, nesse estudo, que é um dos estudos também mais citados, eles mostraram que pessoas que eram sedentárias começaram a caminhar hoje, caminharam até 1 hora por dia, 3 dias por semana, por 12 meses, essas pessoas aumentaram o tamanho do hipocampo. E isso foi comparado com pessoas idosas que mantiveram a rotina como eram. Então, você tem um grupo treinando caminhada 3 vezes por semana, comparado a um grupo que não fez nada, manteve a rotina como era antes do estudo. As pessoas que mantiveram a rotina tiveram um declínio no tamanho do hipocampo. Então, aqui é o hipocampo antes do estudo começar, 6 meses depois do estudo e aí 1 ano depois do fim do estudo. Mostra um declínio nas pessoas que não se exercitaram, enquanto que mostra um aumento nas pessoas que se exercitaram. Esse aumento foi de 2%. Mas quando você compara os 2% de aumento comparado ao mais ou menos 1 ou 1,5% de declínio, a mudança, na verdade, foi de 3%, não é? Você não só preveniu o declínio do tamanho do hipocampo, mas também aumentou. Isso quer dizer que o exercício físico, caminhada, nessa população idosa saudável, 3 vezes por semana, aumentou o tamanho do hipocampo e essa alteração foi associada com a melhora da memória. A Organização Mundial da Saúde tem os guidelines hoje em dia como prevenir demência, aumentar a saúde física, isso e aquilo. Eles utilizam esse estudo como um dos principais estudos para evidenciar que a atividade física é realmente muito importante. Nesse caso, o exercício 3 vezes por semana é muito importante para manter o tamanho do hipocampo, não só manter, mas como aumentar e melhorar a memória. E aqui eu tenho a minha orientadora de pós-doutorado, a Teresa, com quem eu trabalho hoje. Ela foi a primeira a estudar os efeitos do treinamento resistido. Como eu tinha dito antes, o treinamento resistido refere-se ao treinamento de força, que é levantar peso. Ela estudou esses pacientes 1 hora por dia, 2 dias por semana, por 1 ano. E o que a gente conseguiu ver nesse estudo foi que a função de regiões específicas do cérebro nesses pacientes aumentou. Então, como eu tinha descrito antes, função executiva refere-se a atividades que você tem que executar no dia a dia, como amarrar o cadarço. E isso tende a declinar, principalmente em pacientes com risco de demência. Ela aplicou um treinamento de resistido, né, de musculação nas máquinas de musculação 2 dias por semana por 12 meses e viu que a função cerebral nessas pessoas numa tarefa de função executiva melhorou muito. Então, teve mais ativação neural e essa ativação foi melhorada foi associada com uma melhora da performance na tarefa que ela estudou. Foi o primeiro estudo em pessoas com treinamento resistido. Isso foi muito interessante porque ninguém conseguia conceber como que fazer musculação melhora o seu cérebro. E aí a Teresa mostrou nesse estudo que melhora de forma muito específica e é algo essencial, melhorou uma função essencial do processo de envelhecimento. E aqui está aquilo que eu disse sobre a bainha de mielina. Acho que coloquei outro slide muito antes na minha apresentação. Mas, basicamente,
eu analisei dados da bainha de mielina em 102 idosos com risco de demência. Eu utilizei uma técnica de ressonância magnética por imagem que quantifica a quantidade da bainha de mielina dentro da matéria branca do cérebro em regiões muito específicas. Aqui dentro, por exemplo, dessas regiões, a gente tem áreas que são mais amarelas para o vermelho e áreas que são mais azuis. As áreas amarelas para o vermelho aqui são áreas que têm a maior concentração da bainha de mielina, com as técnicas que a gente utiliza para determinar o que é bainha de mielina, o que não é. E o que eu mostrei nesse estudo foi que pessoas que são mais fisicamente ativas, que se exercitam com mais frequência, que no dia a dia acabam tendo uma vida mais saudável e mais ativa, essas pessoas, maior concentração de mielina. Isso em 3 regiões distintas, e essas regiões são relacionadas a funções executivas, que é a mesma tarefa que a Teresa utilizou no estudo anterior. E essas são as regiões que foram mostradas no meu estudo, que é, por exemplo, o corpus caloso, que conecta os 2 hemisférios, e é uma região muito complexa de se estudar. A gente mostrou que tem mais bainha de mielina nos axônios desses idosos que são mais fisicamente ativos. Então, se eu tenho um idoso que é independente, que consegue fazer as atividades da vida diária sem problemas, que está mais responsável e independente no dia a dia, provavelmente essa pessoa tem tantos benefícios no cérebro que explicam o porquê dessa pessoa continuar sendo ativa, e esses benefícios estão associados também à massa branca do cérebro, nesse caso a bainha de mielina. E um estudo recente, como eu tinha dito antes sobre as proteínas sinápticas, eles mediram a atividade física por 10 anos, a cada ano. Então, tiveram 10 anos de 10 momentos em que a atividade física foi medida. Nesse caso, eles mediram com tipo um Fitbit, né? Tipo um Apple Watch, que contava a quantidade de vezes que a pessoa se movimentava num dia, por uma semana. Aí fizeram isso todo ano por 10 anos. Ao final do estudo, os pacientes que participaram desse estudo doaram amostras do cérebro para autópsia, para análise patológica. E eles viram que as proteínas sinápticas nos pacientes que eram mais fisicamente ativos eram muito maiores em concentração do que aqueles que não eram. Esse gráfico mostra, nesse eixo X, a quantidade de proteínas, e aqui no eixo, a atividade física, desculpa, e aqui nesse eixo X, a densidade das proteínas. Então, quanto mais fisicamente ativo, mais proteínas foram encontradas nos cérebros desses indivíduos. E esse é um estudo que levou 10 anos para ser concebido. Eles analisaram outras coisas também, não só isso, é claro. Mas, basicamente, quando eu vejo um idoso que é mais saudável, que é mais ativo, que está com a memória conservada, esse idoso, por resultado, tem no tecido cerebral mais proteínas sinápticas que se referem a mais ativação, mais eficiência na transferência de informações neurais. E esse é um estudo muito interessante. A gente não consegue medir essas proteínas em vida no cérebro, e é muito difícil de medir no cerebrospinal fluid, mas isso já é uma indicação que isso pode ser um dos mecanismos do benefício do exercício físico na memória e na função executiva, por exemplo. Esse estudo é muito interessante porque acabou de ser publicado e que provavelmente vai ser a base para o próximo passo na minha área, né, que é tentar estudar essas proteínas. E a gente vai tentar saber como que a gente mede essas proteínas em vivo, né, em pessoas vivas, para poder ter uns estudos um pouco mais interessantes e não ter que esperar 10 anos ou 5 anos até que uma pessoa venha a falecer e doar os órgãos. Para terminar essa conversa, nós temos aí só um apanhado dos fatores neurotróficos que eu já tinha mencionado meu slide de ressonância magnética por imagem, fatores neurotróficos e aí as proteínas. Basicamente, na teoria, uma pessoa que se exercita ou que faz parte de um programa de exercício físico aumenta a expressão da VEGF e vai aumentar a vascularização
das células nervosas. Então, basicamente, tem mais vasos sanguíneos dentro do cérebro, na matéria branca e na matéria cinzenta. E a presença desses vasos sanguíneos leva ao aumento da distribuição de nutrientes e de energia, o uso mais eficiente de energia no cérebro, e aí preserva a estrutura cerebral. O exercício também vai aumentar o nível do IGF-1 e do BDNF, que está associado aos neurônios em si, né, que é o aumento do número de neurônios e ao aumento de sinapses. Isso leva à formação de novas células, principalmente no hipocampo, que é essa parte em azul aqui, que está associada à memória. E no estudo que eu conduzi e que a gente espera agora poder confirmar, a atividade física ajuda na restauração da bainha de mielina, aumentando o nível de IGF-1. A gente sabe que isso acontece em animais, em ratos, mas a gente não sabe em humanos ainda. Mas, na teoria, esse aumento da bainha de mielina no axônio vai gerar uma comunicação entre as células mais eficiente e preservar a função neural, principalmente nas fibras frontais, que são relacionadas à parte anterior do cérebro, que é uma parte que tende a ser muito atingida por a demência vascular em especial, e também o corpo caloso, que conecta os dois hemisférios e que é uma estrutura que necessariamente precisa estar saudável para que a gente possa coordenar a informação dentro dos dois lados do cérebro. Esses são os mecanismos neurobiológicos que nós hipotetizamos, confirmados em modelos animais, ainda não confirmados em humanos, mas teorizados em humanos. E tudo isso está relacionado a ter uma vida ativa, a vida física, né, uma vida saudável e ativa, e participar especificamente em programas de exercício que vão beneficiar lá na frente a função nervosa. Agora, a questão é, isso melhora o risco para demência? Sim. Pessoas que têm atividade ativa têm menor risco por conta dessas questões. Mais vaso sanguíneo, maior número de neurônios e estrutura dos neurônios preservada. Isso ajuda a evitar a demência? Provavelmente sim. Mas a gente teria que conduzir um estudo de exercício físico por 10, 15 anos para ter certeza. O que a gente sabe é que pessoas que são fisicamente ativas tendem a ter menos demência, provavelmente por conta desses mecanismos. E a ideia é que promover a atividade física ao longo da vida vai ser muito mais eficiente do que no final da vida. Mas no final da vida ajuda pelo menos a não piorar, pelo menos a não piorar. E essa é a razão pela qual eu estou estudando em idosos esses mecanismos, para ter certeza de que eu consigo prescrever um programa de atividade física e exercício físico que vai pelo menos ajudar a não piorar e, na melhor das hipóteses, manter o nível e aumentar a resistência contra as patologias como a doença de Alzheimer e a demência vascular. E é isso que eu tinha para vocês. Desculpa a enrolação, eu falo muito e espero que tenham gostado da conversa e estou aberto a perguntas. Para a gente poder ter um contato melhor, Narlon, pediria às pessoas que querem abstrair o seu e-mail que o façam agora, para a gente poder abrir a tela inteira aqui. Para que a gente possa estar em contato com todos. Eu também vou mandar o e-mail no chat também, aí fica fácil. Ok. Acho que já podemos, enquanto ele faz, já está posto para quem quiser, por gentileza, alcançar o e-mail dele, no próprio chat já está posto. Alcançar é uma gíria de São Paulo, não é? Sim. Eu acho que é bom os outros de outros... Vamos lá. Camila, no Rio fala-se alcançar? Alcança essa água aí. Mas a gente aprende, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, então tá valendo alcançar, tá ótimo. Aline, por aí se fala alcançar ou não? Ou tenha sido
Equívoco da minha parte. Não é, jamais. Eu queria dizer, morando aqui fora, quando eu agora converso em grupo e tal, eu percebo isso muito mais. Acho que quando eu morava em São Paulo, eu não percebia essas diferenças. Mas o meu português ficou arcaico já, porque eu já não, realmente não algumas gírias, algumas coisas, eu Muito penso, não sei interessante, se né? Você fala, tá ficando arcaico. por exemplo, mas o que você falou, me alcança essa água aí, aqui em São Paulo a gente não usa isso. Não É usa, né? Eu sei pega, que no né? Nordeste Pega. pega. Interessante mesmo, Interessante. mas, e legal porque aguçou outras observações suas, né? Esse afastamento do tempo em relação à sua presença diária com a língua, com o idioma, né? Te colocou um nível Sabe, de capaz. atenção maior para a observação de detalhes. Incrível isso, interessante. Narlon, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Por gentileza, o que a gente tem lido e ouvido é que esses processos degenerativos cognitivos, né, como no caso da demência vascular, o Alzheimer, são processos lentos que podem demorar anos para se desenvolver até chegar à fatalidade, né? Com meu pai aconteceu uma coisa meio atípica, pelo que eu tenho lido. Em 2 anos, ele decaiu e faleceu totalmente afásico. Então, nunca ninguém descobriu qual era o problema dele, sabe? Ele começou com perda de memória, um homem inteligentíssimo, com alto nível de matemática, já começou a não conseguir fazer contas com precisão, perda de memória. Ele me dizia, olha, filha, estou esquecendo como as palavras. Até que ele ficou afásico e faleceu em 2 anos. E ninguém nunca conseguiu... E ele teve acompanhamento com geriatra, evidentemente, fez tomografia computadorizada, né, e tudo mais, e eu achei um processo relativamente rápido com relação ao que eu tenho visto, né? Não tem explicação também, né? Eu posso oferecer uma explicação, sendo eu um não neurologista. Tem um filme chamado, em inglês é chamado Still Alice, em português eu acho que é só Alice. Tudo bem. Esse filme mostra uma trajetória parecida com o que você descreveu, que uma pessoa que altamente ativa, bem, sabe, como você descreveu mesmo, intelectual, um nível de matemática alto e tal, tem um declínio bem rápido, né, dentro de 2 anos. Esse filme toca na questão da reserva cognitiva, que acontece muito em pessoas que têm características como você descreveu. Na teoria, essas pessoas construíram ao longo da vida uma resistência a patologias, mas uma vez que a patologia atinge, se acumula a patologia, uma vez que chega no ponto em que realmente não consegue mais, o declínio é bem rápido. Bem rápido. Tem essa figura aqui que mostra isso. Esse é um artigo de 2009, mas a ideia continua a mesma e tem até uma atualização de 2020, eu acho. Basicamente, ele mostra pessoas que têm baixa reserva e alta reserva. A baixa reserva entende-se por pessoas que não têm uma educação alta, que um nível de escolaridade alto, que não têm uma vida ativa, ou pessoas basicamente menos saudáveis, menos com maior todos os outros riscos, né? Mas principalmente gente que não tem um nível de educação alto e que não tem um trabalho complexo. Essas pessoas têm um declínio aqui, como você pode ver, mas um declínio menos acentuado, né? Um pouco mais gradual. Mas pessoas que têm uma reserva cognitiva alta, que eu acredito que seja o caso do seu pai, pode ver que o ponto de inflexão aqui é o momento em que realmente começa a perder função. O ponto de inflexão é muito mais tarde para pessoas que têm uma reserva cognitiva alta, mas por consequência é muito mais rápido. O declínio acaba sendo mais rápido. Esse filme mostra isso muito bem, o Alice, porque ela é uma professora pesquisadora da Universidade de Harvard, na teoria, dentro do filme, e ela começa a perder memória por conta de Alzheimer dentro de 1 ano, mais ou menos. E aí ela perde
total dentro de 2 ou 3 anos. Mas essa é a teoria. Pessoas que estão mais preservadas, que têm mais reserva, uma vez que elas atingem o ponto principal, o pico, elas vão declinar muito, muito mais rápido. Perfeito, eu nunca tinha ouvido essa explicação. Muito obrigada, Narlon. De nada. De novo, não sou neurologista nem nada, isso aqui é só o que a gente entende na pesquisa. É algo que está mais restringido à pesquisa também. Porque é teoria, né? Teoria é só uma interpretação dos dados. Narlon, minha curiosidade é o seguinte, você mostrou os benefícios que se obtêm, e você colocou uma das suas demonstrações, a questão de 12 meses, com uma pesquisa, né? Contínuos, pelo menos 3 vezes por semana. Isso. A minha curiosidade é saber se este dado é um dado que, independente de ter chegado a vamos dizer, a essa questão tópica, né, dos 12 meses e 3 vezes por semana, ele incluía a possibilidade de mensuração de pessoas que não praticavam, por exemplo, por 3 vezes na semana, e tampouco chegassem a 1 ano, para você poder estabelecer que é este o parâmetro que elas conseguem determinar melhoras? Exatamente. Não. Nesse estudo, existem vários problemas com esse estudo. É um dos melhores que a gente tem, mas um dos problemas é que a população que eles estudaram é uma população muito motivada. Eram de pessoas que moravam ao redor da universidade onde o estudo foi realizado, que normalmente é uma região nobre. Por exemplo, qualquer pessoa que vá fazer um estudo ao redor da USP vai acabar trabalhando, principalmente na USP, em Pinheiros, que fica, acho que em Pinheiros, Isso, lá na cidade cidade universitária. universitária. Você vai ter uma população mais educada, né, digamos, mais escolarizada, e com maior motivação para participar do estudo. Então, essas pessoas, e eram só mulheres também, a propósito, esqueci de comentar, aquele estudo só incluía mulheres. Você tem mulheres motivadas que não faltavam, ou faltavam pouquíssimo às aulas, as classes, né, as sessões. E aí o resultado que eles mostraram é um resultado muito bom, mas que realmente é uma população enviesada. Então a gente não sabe se pegar esse mesmo protocolo e colocar na zona leste de São Paulo, onde eu morei por 2 anos, se teria o mesmo sucesso com todas as outras questões, né? Eu acho que não. Eu acho que não, porque existem outros fatores. Também essa população americana, que é o caso de outras populações em países desenvolvidos, é uma população, eu esqueci o termo em português, mas em inglês é população branca, de classe média e descendência europeia, e religiosa também, que religião tem um fator muito importante. E isso não transfere para um baiano como eu, por exemplo. A gente tem uma outra trajetória, uma outra característica e uma outra ascendência, né? E é um problema desse estudo. A gente não pode aplicar os resultados deste estudo para japoneses, por exemplo, ou para africanos, sul-africanos, por exemplo, porque a variabilidade da amostra que eles tiveram é muito pequena. Pessoas motivadas, mulheres, provavelmente de escolaridade muito alta, de uma condição de vida muito mais favorável para poder participar de um estudo, para ter entendimento que participar de um estudo é importante, para poder não faltar. Mas quando a gente faz estudo no Brasil, os estudos que vêm do Brasil que eu leio aqui, em sua maioria sofrem muito com esses problemas. Tanto é que existe um critério para diagnosticar risco de Alzheimer. Você faz um teste, 10 minutos, você tem uma pontuação. Esse teste acima de 27 é excelente. Se você tiver um score, uma pontuação acima de 27, excelente. Abaixo de 27, risco de Alzheimer. No Brasil,
tem que ser um número muito mais baixo. Tem que ser abaixo de 25, por exemplo. Porque o nível de escolaridade influencia no seu entendimento do teste. São todos fatores que não transferem para esses estudos que eu mostrei. Perfeito, perfeito. Em paralelo a isso também, eu fiquei, enquanto você mencionava, eu fiquei buscando comigo assim, a possibilidade de interferência, talvez ligada a esse aspecto que você agora trouxe, em relação à motivação. Se você tem um grupo de um estudo ou de uma atividade que é propiciada, né, acompanhada, no sentido como você explicou, por exemplo, de 12 meses, formam outras relações que, a meu ver, poderiam estar interferindo numa melhora também, sobretudo se a gente olhar para o aspecto social. Eu não sei se essas atividades eram desenvolvidas em grupos ou mesmo grupos diferentes, né? Então, você começa a ter esses fatores sociais que levam a gente a interagir com essas questões externas, favorecendo, obviamente, e estimulando essas inter-relações que as pessoas possam fazer em função disso, sobretudo em faixa etária dos idosos, né? Onde as questões relacionais são bastante importantes. Muito bem colocado, Marília. Só a título de curiosidade, quem aqui nesse grupo é aposentado ou aposentada? Tchu, tchu, tchu. Muito bem. Aí, você vê um pessoal aposentado aí, né? O momento que vocês aposentaram, bateu um certo medo de solidão, de estar solitário, de não ter mais contato. Porque, em muitos casos, pessoas que se aposentam perdem abre-se um buraco enorme no ciclo social daquela pessoa, porque não tem mais interação de dia a dia com o porteiro ou com a porteira, com o colega do lado, o pessoal do restaurante, enfim, tudo que está envolvido no momento do seu trabalho. Existem dados muito convincentes de que pessoas que se aposentam e não buscam conexões sociais tendem a declinar muito rápido e aí a ser institucionalizada e acabar com morte mais precoce por conta de doenças, entre elas a demência. O problema dos estudos de atividade física é que você não consegue, em sua maior parte, tirar o fator social, porque a gente sabe que o fator social é muito importante para a saúde do cérebro, porque nós somos seres sociais. Aquele livro do Yuval Harari, Sapiens, fala exatamente isso, como foi essencial para o nosso desenvolvimento a comunicação e as relações sociais. E isso é fundamental para o nosso cérebro. O cérebro é um músculo. Quanto mais você fala, quanto mais você fofoca, quanto mais você discorre sobre assuntos complexos, mais estímulo o seu cérebro está recebendo e produzindo, né? E aí, quando você está num grupo de exercício por 1 ano, 3 vezes por semana, imaginem vocês aqui se reunindo 3 vezes por semana para falar da vida enquanto vocês caminham, só tem benefício, só tem benefício. Nível de estresse diminui porque, de repente, uma amiga dá um conselho sobre algo pessoal, de repente vocês planejam de ir num final de semana em algum lugar, fazer algo além do estudo em si. E nesse estudo do Erickson, que é o que você apontou, isso era muito forte no grupo que estava na atividade física mesmo, porque outras publicações do mesmo estudo mostrou isso também. E uma das teorias que nós temos é que parte do benefício da atividade física não tem nada a ver com a mudança fisiológica, é psicológica, é uma questão psicológica mesmo. Tanto é que os guidelines brasileiros e internacionais para tratamento de depressão, por exemplo, diretamente envolvem aumento da atividade física, porque gera muitos benefícios para o cérebro, que são benefícios psicológicos. E é difícil não tirar isso. O que acontece hoje é você ter um grupo que treina atividade física, exercício físico por 3 vezes por semana, e um grupo que se reúne com o que a gente está fazendo agora para comparar o fator social também. Porque tem um fator social no grupo de exercício e tem um fator social no grupo que eles chamam de grupo de atenção, que é um grupo que se reúne para ter o mesmo nível de atenção, de interação, menos exercício. Esses estudos
mostram resultados menos claros. São estudos que mostram que o exercício físico tem um resultado um pouco menor. Então, não é tão claro como o estudo que eu mostrei. Entendi. Quando você considera o fator social, o efeito do exercício físico é menor. Basicamente isso. Tá lá, mas é menor. Ok. É interessante porque, desculpa, só para completar uma outra coisa. Se você estiver estudando pressão arterial, não tem nada a ver com fator social. Gente que treina para diminuir pressão arterial, o cérebro é o único órgão que vai te dar essas complexidades todas. Se você estiver estudando densidade mineral, aumento da massa muscular, grupo de exercício, grupo controle, o exercício vai aumentar a massa muscular. Mas quando você estuda o cérebro, você vai melhorar por conta do exercício e também por conta de fatores sociais, o que não aconteceria em nenhum outro órgão. É muito complicado. São muitas interferências, né? Então, esses cruzamentos. Bilingualismo. Aqui a gente trabalha com a população numa cidade muito saudável, a cidade mais saudável do mundo é Vancouver, porque é uma cidade propícia à atividade física, lazer e tal. É tipo o Rio de Janeiro, mas um pouco mais seguro, né? Você pode sair, fazer umas coisas tarde da noite, não tem problema nenhum. E a gente trabalha com imigrantes como eu. Então, nos nossos estudos aqui, nós temos ex-professores universitários, ex-médicos, médicas, engenheiros, quase todos são bilíngues, inglês ou francês, inglês e chinês, inglês e japonês, inglês e português. Então, é uma população muito seleta também que a gente trabalha, o que é difícil, porque não é o caso do Brasil, por exemplo. Exatamente. Acho que Norberto tinha passado uma... Concordo, Norberto. Obrigado pela colocação. Vou fazer uma pergunta. Por favor. Você mencionou religião como relevante. Então, por favor, esclareça. Explique. Hoje eu fui me avisaram para não falar que é uma expressão racista. Então, por favor, explique. Ao invés de esclareça? Pois bem, a questão da religião, em estudo da psicologia que eu conheço, é que pessoas religiosas tendem a envelhecerem de forma mais saudável por conta, principalmente, da rotina e do ciclo social. As pessoas dormem melhor porque tem toda a rotina de acordar e orar antes de dormir. Então, você tem uma rotina, você tem um relógio diário que te ajuda a manter a sua rotina, que são marcadores diários. Também o fator de o nível de estresse ser mais bem controlado. Pessoas religiosas, de uma forma geral, têm um menor nível de ansiedade, por exemplo, por conta de acreditar que os problemas essa é a teoria, não é? De que os problemas que te afligem são problemas que serão em algum momento resolvidos e, portanto, melhora a questão da ansiedade. Isso quer dizer que os níveis de estresse, por exemplo, são menores. Então, a pessoa tem menos estresse porque consegue conceber soluções para problemas diários através da religião, uma explicação religiosa das coisas. A outra é que pessoas religiosas normalmente congregam mais, se unem mais, têm uma comunidade ao redor. Então, você consegue ir à igreja, encontrar amigos e amigas, planejar eventos, e isso tudo é determinante para uma vida saudável, porque você tem a rotina e é uma rotina saudável. Quando você tem grupos de apoio e de suporte, problemas emocionais são muito reduzidos. Pessoas solitárias normalmente têm um risco de depressão muito maior comparado a pessoas que não são solitárias, pessoas que têm mais conexões fora da família, né? E isso normalmente acontece em igrejas e congregações e coisas do gênero. Esse é o meu entendimento. O problema de estudar religião é que você não consegue estudar em outros animais, então você não consegue ter
correlações biológicas para entender quais são fatores que a religião altera no cérebro em si. Você consegue dar correlação, por exemplo, pessoas religiosas têm um hipocampo maior. Eu não sei se tem, é só uma colocação. Mas você não consegue ver se isso de fato acontece na biologia ou se é só ao acaso. O que eu entendo é que o fator social e o nível de estresse são relevantes para uma vida saudável e para até diminuir o risco de demência, por exemplo. Tem um estudo muito interessante que mostra isso, que estar casado ou casada, ter um animal de estimação, ter casa própria e ser religioso, você vai até os 90, se não mais, né? Se não mais. O que é muito interessante. Eu, particularmente, não sou religioso, mas eu entendo perfeitamente a função da religião nesse sentido. De novo, não é minha área, é só o que eu estudei, porque eu também sou curioso, assim como você, sou muito curioso sobre isso, então li algumas coisas baseado na abordagem científica do entendimento da religião, que é parcial, né? Eu observo de uma forma mais laica, tentando entender, tentando explicar muito mais do que tentando entender. Marlon, eu acho que você abordou especificamente a questão de exercício físico. E eu sou médica e eu tenho a impressão de que ainda não existem estudos que possam avaliar o que aconteceu com os idosos durante esses 2 anos em que eles ficaram isolados e com muitíssimo menos atividade física, contato social. Eu tenho a impressão, e aí você falou sobre, a Vânia perguntou da questão religiosa, eu só sei de um caso. O pai de uma amiga nossa, que inclusive faz parte do nosso grupo, ele é bastante religioso e ele tinha uma atividade muito alta na igreja. Ele é super religioso e era extremamente ativo fisicamente. Depois da pandemia, ele teve depressão, começou a tomar um monte de remédios, parou de trabalhar, não faz mais exercício, ele está realmente deprimido. Então, são muitos fatores que contribuem nesses aspectos, né? E eu acho que daqui a um tempo vão começar a fazer trabalhos para avaliar o que aconteceu durante a pandemia, que eu acho que foi explosivo. Bem colocado. Bem Mas colocado. porque foi uma diminuição de tudo, de todos os aspectos que propiciam uma melhora na qualidade de vida. Aquilo que Sem você dúvida. falou, tudo aquilo que faz o nosso cérebro ficar melhor, mais vascularizado, mais ativo, todos os parâmetros melhorando. Durante a pandemia, os idoso, a gente não é que nem criança, né? Criança tem a vida inteira pela frente. Para a gente, 1 ano equivale a quanto? Sei lá, 5, 10 anos na vida de uma criança ou de um jovem. Então, as repercussões, eu acho que são muito grandes em todos os aspectos, né? Diminuição da socialização, diminuição de exercício, estresse, medo, um monte de fatores. Eu concordo, e por estudar essa população, eu acabo pensando sobre isso também, porque as pessoas que estão tomando as decisões sobre quarentena e sobre a necessidade de ter uma quarentena estão em uma posição muito difícil, porque você acaba sacrificando, você pode tentar preservar ou primar pela saúde coletiva, mas sacrificando a saúde e o bem-estar de algum grupo específico, e não tem resposta certa nesse sentido, né? Não tem. Pandemia, todo mundo precisa se isolar porque ou a gente morre de Covid, mas aí aumenta o número de casos de depressão, e o que também não é ideal, né? E muito bem colocado. E aqui a gente tem uma discussão muito sobre isso. Eu estou numa posição privilegiada hoje por estar estudando os efeitos da quarentena também.
A minha orientadora, a Teresa, ela está liderando o estudo canadense sobre os efeitos do Covid no cérebro. A gente tem Interessante. 1.200, a gente está com 1.200 pessoas participando do estudo. E a gente está medindo vários fatores, inclusive nível de atividade física durante a quarentena. E aí os pacientes vêm para cá, para onde eu estou, a gente faz a ressonância magnética por imagem, coleta meio mundo de dados, e aí em um ano a gente mede de novo, e aí no ano 3 a gente mede de novo tudo isso. Então são 3 anos. E a gente quer saber primeiro se houve diferença entre pessoas que tiveram ou não Covid. A gente também quer saber se a nível de atividade física durante a pandemia influenciou, porque a gente pergunta retroativamente, né, quão ativo essas pessoas estavam durante o lockdown, para saber se o nível de atividade física durante aquele período influenciou alterações no cérebro que a gente consegue observar agora, né, retroativamente, porque ninguém pensou em fazer isso retroativamente. Ninguém pensou em fazer isso no momento em que a pandemia aconteceu, porque foi algo inesperado. E a gente vai saber daqui a um ano se pessoas que tiveram Covid têm alterações significativas no cérebro versus que não teve durante o mesmo período, e saber a duração dessas alterações, né? Se é 1 ano, 2 anos ou 3 anos. É isso que eu hoje estou trabalhando muito nessa fronte aí, nessa fronteira, né? E aí eu estou ajudando muito a Teresa com esse trabalho. Não é exatamente o que eu estudo no meu pós-doc, mas é parte do que eu estou fazendo hoje, porque foi uma oportunidade que se apresentou. E você está muito certo no sentido de o isolamento social acabar causando tudo isso que a gente vê aí, né? E serve mais uma vez para mostrar o quanto a atividade física é primordial, mas também que existem outras coisas que são importantes, como a presença desse grupo, por exemplo, para vocês, eu considero essencial, assim, para manter o engajamento cognitivo em outras questões. Eu só espero que os estudos que saiam no futuro nos deem um quê mais de esperança do que de rejeição do que aconteceu, né? Melhor, eu espero que a evidência seja piorou, mas essas pessoas que fizeram isso e aquilo conseguiram reverter a piora. E tem até, acho que é um poema do Mário Quintana que ele fala que quando você é criança, você conta um dia a mais, mas a partir de uma certa idade você conta um dia a menos na vida, né? E é isso que você se referiu, pessoas idosas tendem a estar perdendo tempo enquanto pessoas jovens e crianças estão ganhando tempo, né? Complexo. Eu, nos meus anos todos aí de experiência nessa vida, eu não tenho conhecimento de vida quase nenhum comparado a vocês, mas eu gosto muito da discussão. Tem uma questão aí que eu fico pensando, que tem pessoas que você fala para fazer exercício, elas fazem uma careta que fala assim: ai, detesto fazer exercício, nunca gostei, ai, péssimo. Tá bom, então eu pego, porque o médico mandou, eu vou lá e vou fazer exercício. Dentro daquilo que você falou, a minha sensação é que o efeito não vai ser o mesmo do que aquela pessoa que vai com positividade, que vai com interesse, que curte o que está fazendo, que fica feliz. São fatores tão imbricados, né, nos resultados, que fica muito complexo avaliar esses resultados. Muito bem. Agora imagine recrutar participante para estudo. Imagine quem que a gente acaba atingindo. É só gente motivada. É só gente motivada. A gente que estava fazendo exercício no terraço do prédio durante a pandemia, que teve alguns de vocês aqui que fizeram isso. Se exercitaram, caminhada, isso e aquilo no terraço. Pior tipo de gente que você pode ter. Gente motivada, que quer e que vive. Tô brincando, não é. É só inveja mesmo, porque eu sou burrão. Mas eu exercito com frequência.
Detesto, mas faço porque é aquela história do médico fumante, né? Não quero ser isso. Eu promovo o estudo e faço. Particularmente não gosto, mas faço. E não adianta oferecer a solução para os problemas se ninguém está interessado em adotar essa solução, né? Porque a gente já sabe, isso que eu estou falando, na verdade, a pesquisa mostra, os dados de hoje servem só para explicar o que acontece, mas não tem nada de novo no que a gente sabe. É mais ou menos, esse é o mecanismo, mas todo mundo sabe que há um benefício generalizado no corpo inteiro, porque o exercício é uma abordagem geral, não é específica. Você vai correr, você acaba aumentando o nível sanguíneo, o fluxo sanguíneo acaba aumentando, você acaba queimando caloria, aumentando a densidade óssea. É um efeito generalizado, melhora o coração, melhora a respiração, melhora os ossos, músculos, processos inflamatórios melhoram. Obviamente o cérebro tem que beneficiar, se o resto do corpo se beneficia, é óbvio, mas não adianta nada se você tem gente que faz contra a vontade. Em estudos com animais mostra que exercício forçado é pior do que não exercitar. Isso para processos inflamatórios, incluindo esses processos, e também para processos de neurogênese. O que eu mostrei sobre o hipocampo, que aumenta quando se exercita, em ratos, se o exercício for forçado, não tem a mesma dimensão. Então, normalmente os estudos colocam os animais dentro de uma jaula com a rodinha lá para eles correrem, mas não forçam a corrida, é só se eles quiserem. Aí os estudos que comparam isso versus exercício forçado mostram que o exercício voluntário é muito, 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 muito melhor mesmo, para o benefício. Justamente porque exercício pode ser uma coisa ruim, né? Você não quer estar estressado, não é parte de você fazer aquilo, sente-se forçado, obviamente o benefício não vai ter para o cérebro em si. Para o resto do corpo melhora, mas para o cérebro, não. Nós já estamos, eu coloquei outras coisas e nós já estamos ultrapassando o nosso horário, mas queria te agradecer muito, Narlon, de novo pela sua colocação. Eu cheguei atrasada, mas deu para aproveitar bastante. Obrigado, eu que agradeço. Se deixar aqui, eu vou, mas eu preciso ter outras responsabilidades também. Então, a despeito do nosso núcleo maior aqui de pessoas, numericamente falando, estejamos na contagem diminuindo, né? Um ano, um a menos, um a menos. A despeito disso, eu ouso em dizer que essa nossa atividade às quartas-feiras e essa oportunidade de estarmos juntos com todos vocês nos faz contar isso ao inverso, né? Uma soma de mais um dia em nossas vidas. É a isso que nós agradecemos a sua presença, Nairo, e a possibilidade de estarmos tão atualizadas com todas essas informações e que possamos, sem dúvida alguma, eu sei que a gente acaba, ok, Miriam, eu sei, e a gente acaba tocando uns aos outros por essas manifestações, como a Regina colocou a questão dela da motivação. E antes que a Miriam fale, eu quero comunicar a todos vocês, como nós estamos em cima da hora, antes de encerrar, que na próxima semana a gente recebe, por mais uma vez também, a Patrícia Vidal Hernandes, que já esteve conosco várias vezes, e o tema dela é a comunicação intuitiva com os pets e a expansão da consciência humana. Então, estão todos convidados para a próxima quarta-feira, às 18h30. Então, já te agradeço, passo a palavra para a Miriam, porque o nosso tempo está enforcadinho. Muito obrigada, e obrigada a presença de todos também. Já entendi o recado. Então, é o seguinte, como uma boa profissional de educação física, eu não poderia deixar alguma coisa solta por aí, porque me chamou a atenção. Essa coisa que a Regina comentou, que é a prática da atividade física, né? E que pessoas não gostam. Eu acho que nós temos uma filosofia dentro da alquimia, que é sempre pensar que tudo vai melhorar e que tudo vai conseguir de alguma forma, né? Então, eu vejo hoje muito mais gente praticando do que não praticando antigamente. Você ia numa praia, ninguém só ia tomar sol. Hoje, você vai numa praia,
Tem gente caminhando, tem gente andando de bicicleta, tem gente fazendo exercício localizado, uma série de outras coisas. Não é o ideal ainda? Não, mas já demos um grande passo, graças à nossa profissão. Obrigada. E obrigada a você, meu querido. Obrigada a você, viu? Obrigado a todos e todas que participaram. Até a próxima. Até, Marlon. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço.